Novos áudios e imagens revelam como funcionava o esquema de fraudes em apostas no futebol brasileiro. O material foi obtido pela TV Globo. O caso é investigado pelo Ministério Público de Goiás e também será apurado pela Polícia Federal. Mais informações com Marcos Nazzoni. Em depoimento à Justiça de Goiás, o líder do grupo acusado de fraudar apostas e manipular jogos no futebol brasileiro dá detalhes de como funcionava o esquema. Ao todo, a quadrilha ofereceu mais de R$1.200.000 aos jogadores citados nas investigações e 200 mil foram pagos em adiantamento. Ao ser ouvido, Bruno Lopes admitiu ter aliciado, no início, atletas para que cometessem pênaltis em 3 jogos da Série B do Brasileirão. Você chegou a apostar nos 3? Então, eu cheguei a apostar nos 3. Pênalti. Se é uma aposta que você faz casada com um time grande, aí aguenta você colocar R$500 mil. Agora, se é um time pequeno, a casa deixa colocar R$200, R$300. Entendi. Deixa colocar muito. A investigação começou em novembro do ano passado, quando o presidente do Vila Nova, de Goiás, descobriu que os atletas estavam sendo aliciados pelo grupo. Um deles, Marcos Vinícius Alves Barreira, conhecido como Romário. Ele contou ao Ministério Público como foi a proposta. Cartão vermelho ou pênalti. Ou Pênalti. Tá, e por quanto? Primeiro falou 300 mil, aí depois ele abaixou para 150, que dava uma entrada de 10 mil, e depois pagava o resto, depois do jogo. O plano, no entanto, não deu certo. Romário soube que não seria relacionado e, como já tinha recebido o adiantamento, tentou conseguir outro atleta para cumprir o acordo. Foi a partir disso que o MP começou a investigação. A fraude teria ocorrido em pelo menos 8 estados. Nas últimas semanas, mais 2 jogadores admitiram envolvimento nessas fraudes cometidas em jogos da Série A do Brasileirão do ano passado. O lateral esquerdo Moraes, que atuava no Atlético Goianiense, confessou ter recebido R$25 mil para tomar cartão amarelo em 2 jogos, contra o Palmeiras e contra o Goiás. Ao Ministério Público, ele contou como foi a primeira proposta. Pouco antes da primeira vez que eu fiz, ele foi e me falou comigo: mano, você vai querer fazer? Eu tenho um dinheiro bom, a gente vai pagar 30 mil, a gente vai te mandar 5 antes do jogo, e depois a gente manda o restante se der certo. E mesmo assim, eu fiquei com medo, mas aí eu tava precisando da grana e acabei topando fazer. E aí ele me mandou 5, e aí depois do jogo, ele falou que não tinha dado certo e que não ia mandar o restante do dinheiro porque não deu certo. O zagueiro argentino Kevin Lomônaco, afastado pelo Red Bull Bragantino, admitiu ter levado R$30 mil para tomar um cartão amarelo na partida contra o América Mineiro. Estaba na concentración y ahí él seguía insistiendo, ahí él mandando mensajes, muchos mensajes tipo, vamos a fechar, hermano, dinero, que... Y ahí sí ficamos en cartón amarelo, mas eu fiz sin conocimiento algum que era um crime, algo assim. Os 2 atletas fizeram um acordo com o Ministério Público de Goiás e não serão processados, apenas serão testemunhas na investigação. Até agora, pelo menos 11 jogadores foram afastados ou demitidos por envolvimento nas fraudes. Segundo o advogado Marcel Belfiore, especialista em direito esportivo, qualquer atleta só pode ser banido do futebol em caso de reincidência. Consequência para eles, nesse momento, uma punição que pode variar entre 180 a 720 dias de suspensão. Não seria possível pensar nesse momento em banimento logo de cara. Agora, você tem também possibilidades, porque aqui existe uma sequência de atos ou atos sendo realizados continuamente, pensar em punições até maiores desses jogadores. Mas o banimento como algo acontecendo de imediato, não existe pelo menos previsão legal, então eu acho difícil que isso aconteça. É muito louco, né, Megali? Porque a gente imagina, quando se fala em jogador de futebol, você já pensa naquele cara bilionário, com um carrão, que viaja todo o planeta e que tem muita grana para gastar em artigos de luxo e tal. Eu resgatei aqui uma reportagem de 2022 que falava sobre a média salarial dos jogadores de futebol no Brasil. No mercado formal, o Ministério do Trabalho e Previdência estima atualmente cerca de 11 mil atletas profissionais com carteira de trabalho assinada, jogadores de futebol. Sabe qual é a média salarial? Qual? R$8.400. Salário médio. Salário médio de um jogador de futebol. A gente fala em milhões de reais, aí você fala, como é que pode um cara aceitar, sei lá, ganhar R$30 mil para tomar um cartão amarelo numa partida? Parece muito pouco, né?
Mas para essas pessoas que estão nessa realidade, faz diferença. É como pra gente, né? Assim, claro que eu não vou topar receber nada para fazer nada fora das 4 linhas, tá ok? Mas assim, esses jogadores do mercado formal, que tem carteira assinada e que não são top do top do top, eles são como a gente. Entendeu? Então, isso ajuda a trazer um pouco, não justifica de modo algum, porque isso é corrupção, isso é crime, o que eles estão fazendo, ainda mais atentando contra a paixão dos torcedores dos clubes deles. Mas né? faz sentido, né? Quando você fica pensando, pô, como é que o sujeito aceita um negócio desse e a gente fica com a impressão de que todos são sempre milionários, né? Jogador de futebol e tal, não sei como é que aceita, só para dar uma noção de proporcionalidade em relação aos salários deles. Mas é isso? Não boa justifica. parte desses atletas que a gente está falando aqui não ganha 8 mil por mês, tá? 8 mil por mês a gente está colocando uma média nacional. A média nacional tem segunda divisão do campeonato. Tem gente do Acre, que ganha muito menos. Tem quarta divisão do campeonato de São Paulo, né? Mais de 80% dos atletas assalariados recebiam até R$1.000 por mês em 2022, que é a data dessa pesquisa aqui. Apenas 0,12% recebiam entre 200 mil e 500 mil reais. 0,1% dos jogadores. 80% dos atletas assalariados recebiam até R$1.000. Então 8.400 é ali aquela média, como diz, né? Que tá com febre, a testa e a ponta do pé, você pega ali a parte mediana do corpo, então dá R$8.400. Então nem 500 mil, nem R$1.000. Agora, o PVC escrevia na coluna dele, na Folha de São Paulo, na semana passada, que é um milagre não ter aparecido um árbitro em um desses esquemas de corrupção nas casas de apostas até agora. Porque árbitros da primeira divisão ganham um bom salário, muito bom. Eles ganham R$6.000 por jogo apitado. Então, se você apita um jogo na quarta e um no sábado, por exemplo, durante um mês, você vai levar para casa coisa de 50 e poucos mil reais. Né? É um ótimo salário. Mas, quando a gente fala de árbitros da segunda divisão, da terceira divisão, das divisões estaduais, árbitros que não têm o selinho da FIFA no peito, a gente fala de salários muito próximos desses. E não será surpresa se aparecer nos próximos dias árbitros também envolvidos nesse esquema de corrupção. Enfim, só começou, gente. Puxaram uma pena, já veio uma galinha. Mas se você puxar bem essa galinha, vai sair o galinheiro inteiro. Os processos eles devem demorar algum tempo para que sejam concluídos, segundo o advogado da Federação Paulista de Futebol, o Renato Renatino. Vai ter todo um conjunto probatório a ser produzido. O tribunal tem data para julgamento, né? E lembrando que o julgamento ele começa nas comissões disciplinares, né, naturalmente, e possui uma segunda instância que é o Tribunal Pleno. Então existe uma previsão de mais ou menos 60 dias, tá? Que é um prazo máximo previsto, mas isso acaba fugindo um pouco quando nós temos tantos desdobramentos, não só na esfera disciplinar desportiva, como também na esfera penal, que depende do poder público, e trabalhista também, com relação aos atletas vinculados aos clubes. Na Câmara dos Deputados, a CPI das apostas esportivas deve ser instalada na quarta-feira.